Olá, sou o professor Júlio Anderson e hoje nós iremos discutir na nossa aula de Direito Tributário o imposto sobre a circulação de mercadorias, prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o famoso ICMS, que é o principal tributo brasileiro, é o imposto de maior arrecadação no país. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que analisar o ICMS. Qual a função do ICMS? Meus amigos, a função do ICMS é predominantemente fiscal. A gente paga ICMS por quê? Para o Estado arrecadar. Então, a principal fonte de arrecadação do Estado é esse imposto. Então, a gente recolhe para gerar recursos, entradas, receitas aos cofres do Estado. Só que como a gente analisa a função dos tributos, olha só, essa característica, função dos tributos, quando a gente analisa em fiscal e extrafiscal, só um parêntese, a gente analisa sempre a predominância, tá? Porque nós não vamos ter tributos que sejam 100% fiscais e tributos 100% extrafiscais. O que existe? Uma predominância. O IPI, por exemplo, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. A predominância do IPI é extrafiscal. A função mais importante do IPI é intervir na economia. Só que o IPI, meus amigos, é o tributo federal que mais arrecada. Então ele tem uma função fiscal muito importante. É igual ao ICMS. Tá? O ICMS, a função do ICMS é arrecadatória. A função predominante do ICMS é arrecadar. Então, ele tem essa função fiscal predominante. Entretanto, o ICMS, se explorado em sua seletividade, evidentemente vai ter uma função também extrafiscal, aqui de extrema importância, e a gente vai ver que o ICMS poderá ser seletivo. Tá? Ele poderá ser seletivo. Olha bem, essa é uma característica do imposto. O ICMS, olha o que diz a Constituição nestes termos, e presta atenção porque tem caído em prova, tá? Essa expressão tem caído em prova. O ICMS poderá ser seletivo. Olha bem, poderá ser seletivo. E o IPI? O IPI será seletivo em razão da essencialidade do produto. O ICMS poderá ser seletivo em razão da essencialidade da mercadoria ou do serviço prestado. Então, presta atenção. Olha o que tem caído em provas. Olha bem, tem muita prova que tem explorado essa questão ridícula. Por exemplo, o IPI, a Constituição, literalmente, numa interpretação gramatical, tá? O IPI, a Constituição utiliza a expressão será seletivo e o ICMS poderá ser seletivo. O que tem ocorrido em algumas provas? O examinador está trocando, tá? A expressão será pelo poderá. E aí você vai errar a questão simplesmente por conta desse detalhe ridículo. Então, presta atenção. Primeira característica do ICMS, ele poderá ser seletivo em razão da essencialidade da mercadoria ou do serviço. O que significa essa essencialidade? Essa seletividade, que ele poderá ser seletivo. Gente, significa o seguinte, que produtos essenciais à sobrevivência humana, como alimentos da cesta básica, como medicamentos, esses produtos deverão ter uma menor incidência do tributo. Tá? Por quê? Porque se eu tenho uma carga tributária muito alta de ICMS em alimentos da cesta básica, em medicamentos, por exemplo, o produto vai ser muito mais caro, vai se tornar mais caro para o consumidor. Então, muita gente vai perder o acesso a esse produto. Por isso que a Constituição determina que ele poderá ser seletivo. Para quê? Para que o Estado cobre menos tributos, menos ICMS nos produtos essenciais, para que todos possam ter acesso, especialmente as pessoas mais pobres,
porque seriam as mais duramente afetadas pelo tributo muito alto. Agora, produtos supérfluos, produtos de luxo, produtos desnecessários à saúde, à vida humana, como, por exemplo, cigarros, carro de luxo, perfume francês. Quem é que precisa desses produtos para sobreviver? São produtos supérfluos. O cigarro, inclusive, chega a ser produto nocivo à saúde. Quem é que precisa de roupa de alta costura? Quem é que precisa de carro de luxo? Ninguém. Então, são produtos supérfluos. O que eu faço? Eu aumento a incidência do tributo para quê? Para tentar inibir o uso, dependendo do produto, como é o caso do cigarro, eu tento aumentar para inibir o uso, ou às vezes para atingir aqueles consumidores, contribuintes, com maior capacidade contributiva. Se o contribuinte está com muito dinheiro para comprar um carro de 3 milhões de reais, ele tem mais dinheiro que os outros, então ele pode pagar mais tributo que os outros. Por isso a seletividade. Aumenta a carga nos produtos muito caros, de luxo, supérfluos, desnecessários à sobrevivência humana, para cobrar mais daqueles que têm mais dinheiro, e assim eu aplico o princípio da capacidade contributiva. Então, primeira característica, aliás, segunda característica do ICMS, que é a seletividade. Ele poderá ser seletivo. Ele é um tributo fiscal. A função mais importante do ICMS é arrecadar, e ele é um tributo que poderá ser seletivo. Uma outra informação importante com relação ao ICMS, que tem caído em prova, isso cai em prova porque diz respeito ao princípio da anterioridade e também ao princípio da legalidade. Então, vocês prestem bastante atenção. Olha só, o ICMS, meus amigos, incide em quase todas as mercadorias que são comercializadas, tanto no transporte interestadual e intermunicipal, quanto também no serviço de comunicação. Então, vejam vocês que o ICMS está sendo pago 24 horas em praticamente tudo que é comercializado, ok? Então, ele incide sobre quase todos os produtos. Agora, olha só, o ICMS deverá atender integralmente o princípio da legalidade e deverá atender integralmente o princípio da anterioridade. Essa é a regra. O princípio tributário, ele existe para quê? Para dar uma garantia individual a nós contribuintes contra o abuso do Estado. Por isso, a regra é a sua observância obrigatória. Então, o ICMS deverá atender todos os princípios tributários e especialmente o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Agora, o ICMS que incide, olha só, o ICMS que incide exclusivamente, nos combustíveis, vai ter uma regra constitucional diferente. Primeiro, no que diz respeito ao princípio da legalidade. Olha só, no que diz respeito ao princípio da legalidade, o ICMS combustível, não atenderá à legalidade, não precisará atender o princípio da legalidade no que diz respeito à fixação da alíquota. Por quê? A alíquota do ICMS combustível, quem fixa não é a lei, quem vai fixar é um convênio firmado pelo Conselho Fazendário, que é aquele conselho que existe no Ministério da Economia, que reúne os 27 secretários de Estado das Fazendas. Então, cada estado manda seu secretário e os 27 fazem um acordo, e esse acordo a gente chama de convênio do CONFAS. Então, o ICMS combustível vai ter seu princípio da legalidade mitigado, porque somente a alíquota poderá ser fixada por convênio aqui do Conselho Fazendário. E com relação ao princípio da anterioridade, olha só, com relação à anterioridade, o ICMS combustível não vai atender o princípio da anterioridade genérica ou de exercício. Significa que, publicada a lei aumentando o ICMS,
esse aumento pode ser cobrado no mesmo ano. Não precisa esperar o exercício seguinte. Só que, vejam vocês, olha o que cai em prova. Nesse caso do ICMS combustível, apesar de não atender o princípio da anterioridade genérica de exercício, nesse caso, o ICMS combustível será obrigado a atender o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, o ICMS combustível não atende à anterioridade genérica de exercício, pode ser cobrado no mesmo ano, mas é obrigado a atender o prazo de 90 dias. Então, ele não pode ser cobrado com menos de 90 dias. Então, olha só o que cai em prova. ICMS combustível que sofre mitigação no princípio da legalidade, porque a alíquota é fixada por convênio do CONFAS, e o ICMS combustível, vejam vocês, não atende à anterioridade genérica ou de exercício. Pode ser cobrado no mesmo ano, mas é obrigado a atender o princípio da anterioridade nonagesimal. O ICMS também, meus amigos, é um tributo indireto. Olha só, indireto por quê? Porque nós vamos ter um contribuinte de direito, que é o empresário, tá? Que promove a circulação de mercadorias, que presta o serviço de transporte interestadual e intermunicipal, ou prestador do serviço de comunicação. Só que aí o empresário que presta esse serviço, que circula a mercadoria, ele vai, evidentemente, pegar o custo do ICMS, embutir no preço do produto e transferir para o consumidor. Quem sempre paga o ICMS é sempre o consumidor. Nós vamos sempre ter no ICMS o contribuinte de direito, que é o empresário, e que repassa o ICMS, o custo do ICMS para o preço do produto e transfere para o consumidor, que é sempre o contribuinte de fato. Em razão do ICMS ser um tributo indireto, nós vamos aplicar a ele a súmula 71 do Supremo Tribunal Federal e 546 também do STF, por ele ser um tributo indireto. É um tributo, né, que incide com muito peso no consumo. Quem paga sempre é o consumidor. Outra característica constitucional aqui do ICMS. Gente, o ICMS, ele é um tributo obrigatoriamente não cumulativo. Olha só, ele é não cumulativo. O nosso constituinte, né, sabendo que ele é um tributo que vai onerar o consumo, que quem vai pagar é o consumidor, ou seja, o povão, tá? O povão que vai pagar, o grande fica de fora, quem paga é o povão. Então o nosso constituinte sofreu um pouco de peso na consciência, né? E então criou o princípio da não cumulatividade para quê? Evitar a oneração excessiva e em cascata sobre a cadeia comercial, porque o produto final, o preço final do produto se tornaria insustentável para o consumidor. Então, o que diz o princípio da não cumulatividade? Que o tributo pago na operação anterior deve ser compensado com o tributo a ser pago na operação posterior. Veja só, como que funciona a nossa cadeia comercial no Brasil? Nós vamos ter um produtor, né, um industrial, que vai vender a mercadoria produzida para o atacadista, né, também chamado de distribuidor. O distribuidor, por sua vez, vai revender essa mercadoria para o varejista, que também nós chamamos de comerciante, e o comerciante ou varejista vende para o consumidor final. Então, olha só, produtor, distribuidor, comerciante, consumidor final. Em cada uma dessas operações, o ICMS deveria estar incidindo. Então, imagina se não houvesse o princípio da não cumulatividade. O que ocorreria? O ICMS incidiria sobre ele mesmo, de forma cheia, sobre toda essa cadeia. Então, o que diz o princípio? Que o ICMS pago na operação anterior
tem que ser compensado com ICMS pago na operação posterior. Então, o ICMS que foi pago lá pelo produtor, quando ele revendeu para o distribuidor, quando o distribuidor for pagar o seu ICMS, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir o ICMS daquele ICMS que já foi pago lá pelo produtor. Para quê? Para diminuir o impacto do ICMS lá no final. Então, por isso que o ICMS ele é orientado pelo princípio da não cumulatividade. Ele é obrigatoriamente não cumulativo, ok? E olha só, o ICMS, meus amigos, vai ter algumas imunidades. Olha isso aí, imunidade costuma cair em prova. Então, presta atenção. O que é imunidade? É um obstáculo constitucional à tributação. Então, a Constituição Federal vai proibir diretamente a incidência do ICMS em algumas operações. Olha só, vou fazer uma cola aqui do meu livro, tá? Olha só, a primeira imunidade que nós vamos ter no artigo 155, inciso 10. Olha só, não incide o ICMS, olha bem, não incide o ICMS nas operações ao exterior que destine produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar. Então, olha só, se o produto industrializado for destinado ao exterior, a Constituição já proíbe a incidência do ICMS, exatamente para quê? Garantir a competitividade do produto brasileiro no exterior, fazer com que o produto brasileiro seja mais barato, portanto, tenha como vender no exterior. Se o produto industrializado vem de lá, é muito melhor para o país, porque é mais dinheiro entrando e mais emprego sendo gerado aqui no país. Então, por isso que a Constituição já proíbe diretamente a incidência do ICMS no produto industrializado destinado ao exterior. Também vai proibir a incidência do ICMS nas operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários do exterior. Então, tanto a mercadoria quanto o produto industrializado não sofrem a incidência do ICMS se for destinado ao comércio exterior. O que mais? Nas operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Então, olha só, quando esses produtos, combustíveis, for destinado a um estado para o outro, não vai incidir, tá? Mesmo porque o ICMS incide sobre o combustível é através da substituição tributária. Então, para evitar uma dupla incidência de imposto, a Constituição de cara já proíbe a incidência do ICMS quando a operação combustível for de um estado para o outro. Mesmo porque, para evitar também a chamada guerra fiscal. Não são todos os estados do Brasil que produzem combustíveis e também não são todos que produzem energia elétrica. Então, para evitar esse tipo de situação de dupla tributação, é que proíbe de cara a incidência do ICMS nas operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele, derivados e energia elétrica, ok? Também sobre o ouro, tá? A Constituição já proíbe de cara a incidência do ICMS sobre operações com ouro, desde que definido como ativo financeiro ou instrumento cambial. Lembra quando eu falei do IOF? Pois é, nós vimos que o IOF só incide, o único tributo que incide no IOF, o único tributo que incide no ouro quando ativo financeiro é o IOF, nenhum tributo mais. Então, quando o ouro for ativo financeiro ou instrumento cambial, não vai sofrer a incidência de nenhum tributo, com exceção do IOF. Então, também o ICMS aqui estará proibido de incidir sobre o ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial. E a última imunidade trazida aqui pelo artigo 155.10
será nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Então, se o serviço de comunicação for gratuito e livre, não incide o ICMS, porque a Constituição Federal traz mais essa imunidade tributária. Então, meus amigos, em termos gerais, essas são as características especiais e mais importantes aqui no que diz respeito ao ICMS. Próxima aula, iremos falar sobre o fato gerador, o sujeito passivo, a base de cálculo e a alíquota e o lançamento do ICMS. Muito obrigado pela aula de hoje, um abraço e até a próxima.